Olá, alunos! Olá, alunas! Chegamos! Você viu que não estou hoje com o Osvaldo, mas a Osvaldina chegou. Ainda bem que ele não está, porque esse globo aqui quebraria. Quebraria. Se ele derrubasse como derrubou da vez anterior, quebraria. Já que o Osvaldo não está, sempre bem? Senhor Carlos Coruja. Bem, dessa vez sobrando copos, né? Porque... Vai sobrar copo? Em relação a gente tem um jarro da Oswaldina ali, se acaso. A demanda. E a Oswaldina coloca a caneta atrás da orelha como o Osvaldo. E eu fiquei sabendo que antes ele estava aqui com o professor Mocelin, com Dodói. Ele teve a coragem de falar que estava com o Dodói. Não dá pra falar com ele. Não? Osvaldo, a gente só brinca com quem a gente gosta e respeita. Mas a Oswaldina... Não é o caso dele, a gente só gosta. Não é o teu caso, é verdade. Não é o teu caso. Vamos explicar já, tá bom? Não é o teu caso. Pessoal, vamos bater mais um papo aqui, reforçar algumas ideias importantíssimas para este Enem, esta prova gigantesca que tem dentro do nosso país e importantíssima para que você chegue na tão almejada universidade. Vamos conversando aqui sobre alguns assuntos importantes relacionados principalmente à água. Quero reforçar, a água se tornou no último ano e meio, quase 2 anos, como notícia, se não diária, mas semanal dentro do Brasil. Certo? Diga. Não querendo avacalhar, mas assim, se você for fazer um levantamento, procure, eu não vou citar nomes aí, mas procure. Mas tem uma empresa multinacional aí com sede na Suíça, é fácil de... que tá meio escorregando. Há uma década está comprando as fontes de água mineral pelo mundo, né? Ela está comprando, está colocando o nome dela, ninguém está falando nada. Ela compra outra fonte de água mineral, mais uma, outra. De qualquer maneira, pertence sempre à União. Ela tem, digamos assim, direito de exploração, mas é uma forma de estabelecer o controle. Se você tem o direito de explorar, a coisa já fica bastante complicada. Tomara que não caia aqui meu óculos, porque o Osvaldo já teria derrubado. Mas o Oswaldino não vai se atrever a derrubar. Vamos lá então ver a nossa primeira questão. Olha o que diz a imagem. Essa imagem não estava no original, tá? Ela foi acrescentada aqui para eu poder explicar. O aquífero. Exatamente, é uma homenagem a eles, tá? Onde fica o aquífero Guarani? É homenagem à nação indígena, dentro do país, extremamente importante. Dá para você perceber que em termos de país, Uruguai, Argentina e Paraguai. Contando com o Brasil, são 4 países, né? 4 países. Aí, dentro do Brasil ainda existem. Não tem 5 ali? Tem aquela jacuzada que fala que o Sul é meu país? Não, mas aí não dá nem para discutir. Uma unidade federativa, Rio Grande. 2, Santa Catarina. 3, Paraná. 4, São Paulo. Todo o chamado Triângulo Mineiro, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 com o Triângulo Mineiro, 6 com o sul de Goiás, 7 praticamente o Mato Grosso do Sul inteiro e 8 o sudeste do Mato Grosso. 8 unidades federativas. É uma mancha de água espetacular e submersa. Vamos lá. Registra isso na sua mente. Onde está esta mancha de água do chamado aquífero Guarani? Ela é gigante em área, mas não é tão profunda. Já vou explicar quando eu comparar com outro grande aquífero, daí inteiramente brasileiro. Oceano Atlântico, Oceano Pacífico. Aí continua lá. Bom, onde fica o alter do chão? Até 3 meses, o alter do chão era isso. É um tubarão. Já vou atualizar porque não existe mais este alter do chão, ok? O alter do chão é um município, uma área no município do Pará que deu o nome para o aquífero, certo? Então, próximo passo. Aí vem, aqui está, depois eu vou explicar este daqui que é não é alter do chão, ele chama-se saga, foi mudado isso para eu poder atualizar para você. Eu explico na sequência, deixa eu ir para a questão para daí a gente responder. Olha o que diz ali. A moderna conquista do quê? Da Amazônia.
Você sabe que o ser humano está tentando conquistar a Amazônia desde a chegada dos primeiros europeus. Onde está a Amazônia? Vou pegar o globinho aqui. Localizando-a em termos de planeta, esta região, aqui, isso. Esta região do mundo aqui, essa região tropical, com um calor intenso, uma imensa... Está bem no meio do Equador, ali quase. Não, ela pega o hemisfério norte e o hemisfério sul. Tá. Está nos dois hemisférios. Uhum. Então ela vai pegar tanto uma parte do hemisfério norte quanto a maior parte do hemisfério sul dentro do Brasil. Você pode olhar quando eu giro o globo, aqui não tem, a floresta que tem aqui na África é menor, a floresta do Congo. E depois o restante de terra, você pode ver que é bem menor quando você olha para o globo. Percebeu que é na América do Sul que nós temos uma percentagem maior de terra próximo à linha do Equador? E daí, por causa do giro da Terra, que é nesse sentido aqui, no sentido anti-horário, o clima da região, com vários efeitos, vai fazer com que tenha uma floresta menor na África e maior na América do Sul. Marcou isso? Tirou essa fotografia mental nessa posição? A conquista, então, da Amazônia é um processo histórico, já tem aí mais de 500 anos, e o ser humano não dominou ainda esta floresta. Tomara que não consiga. Voltemos para o texto que diz o seguinte. Então, a moderna conquista da Amazônia inverteu o eixo geográfico da colonização da região. Desde a época colonial até meados do século XIX. Ou seja, 1800. Tá certo? Todo o período de 1800 vira século XIX, depois 1900 vira século XX, e hoje nós estamos no século XX. 1801 até 1900, né? Essa é a ideia. Começa em 1, termina no próximo 00, né? Tá bom? Volta lá. E daí continua. As correntes principais de população movimentam-se no sentido de leste para oeste, tá bom? Ou seja, do litoral para o interior. Para o oeste, sai do litoral que está no leste e vai para o oeste, que é o interior. Estabelecendo o quê? Uma ocupação linear, articulada. Para a matemática, isso é uma linha reta. Linear e articulada é uma linha reta? Para o articulado, não, mas o linear vai para uma linha reta. Sim, porque saindo do... Vamos mostrar aqui no nosso globinho, senão o Oswaldo, aproveitar que o Oswaldo não está junto conosco, não ele atrapalhar. Aqui, e saindo do litoral, então sai de leste para oeste, de leste para oeste, tá bom? E faz essa linha reta como o Coruja argumentou, do litoral para o interior. Marcou isso? Voltemos para o nosso texto lá para ver o que ele diz. Continuando, nas últimas décadas, os fluxos, a movimentação, né, migratória, aqui ele não está dizendo quem é I, nem quem é E, nem quem é I e nem quem é E. Já teve um exercício de matemática bacaninha com imigração e emigração. Quem sai e quem chega? É. Então, I, quem pensa em importação, né, e E pensa em exportação. O E é quem sai e o I é quem chega. Eu errei, eu pensei que I era quem ia para o interior. O interior é... Ainda bem que ele é da matemática, né? Desculpa aí. Então tá bom, voltemos. Passaram a se verificar onde? No sentido daí sul-norte, tá bom? Por exemplo, do Paraná, de São Paulo para o norte, conectando o centro-sul, tá craseado, né? Tá craseado isso, a Amazônia. Então a região norte do nosso país. Tudo bem? Aí continua o texto. O primeiro eixo geográfico de ocupação das terras amazônicas demonstra o quê? Um padrão relacionado à criação. Aí temos os textos para você analisar. Veja só. Núcleos urbanos em áreas litorâneas, vamos ler todos eles
como se a gente estivesse procurando a resposta sem o meu comentário. Letra A. Núcleos urbanos em áreas litorâneas, porque no dia você vai ter pressa, né? Centros agrícolas modernos no interior, vias férreas entre espaço e mineração, faixas de povoamento ao longo das estradas e povoados interligados próximos a grandes rios. O primeiro eixo geográfico da ocupação da Amazônia, das terras amazônicas, demonstra um padrão relacionado à criação de... Pensa, poderia ser núcleos urbanos na área litorânea? Olha, litoral na Amazônia. Você está pensando em Belém, do Pará? Você falou, se não me engano, que sai do litoral e ia para o leste. Sim, então não começa ali, né? Só esta orientação, só deixa eu ver uma coisa aqui, voltando aqui duas questões anteriores, porque só esta dica já seria importante para você repensar. Quando o Coruja chamou a atenção. Se eu sair do litoral, fui para o interior... Não é litorâneo. Já... Porque daí eu estaria parado. Né? Lembre-se, os nossos colonizadores, quando aqui chegaram, fizeram o quê? Se instalaram no litoral. E depois foram para o interior. Grava isso. A colonização brasileira começa pelo litoral e vai para o interior. Até hoje, a maior parte da nossa população, mais de 70%, vive até 100 quilômetros do litoral. Exemplo, Curitiba, São Paulo, está menos 100 quilômetros do litoral. Daí nem se fala em Porto Alegre, nem se fala aí na capital, Rio de Janeiro. Aqueles caras que manjam geografia, Minas. Mas Minas, se você pensar BH, não está muito longe. Sim, você vai pensar via É bem Sudeste, próximo. né? Em Minas ali deu certo esse povoamento por causa do Rio São Francisco, que facilitou. Aí pensa em todas as capitais do Nordeste. Das 9 unidades federativas que formam o Nordeste. Tem uma só que não está no litoral. 30 segundos. Estou perguntando para você. Sei lá, ó, meu conhecimento... É que quando ele faz conta no quadro, ele faz uma conta ali. Não, usa o outro, você vai tirar a minha organização e vai dar a resposta para eles. Usa o outro computador. Aí, olha só, ele vai procurar no Google. Olha, pensa comigo o seguinte, ela é homenagem à mulher de um monarca. O Brasil cruzei aqui ainda. Ele é homenagem à mulher do monarca. Aí, olha só, pensando então nessas capitais, só vai ser Teresina. Está lá no meio. O restante todas estão no litoral. Salvador e assim vai. Tá certo? É importante você pensar nesse detalhe. É por aí que começa a nossa colonização. Não é um decoreba isso. É entender um padrão que aqui se estabeleceu de um país que era o quê? Colônia e depois passou a ser, entre aspas, metrópole, quando se tornou um império, né? Depois, em 22, vai passar pelo processo de independência e isso fez todas as modificações dentro do nosso país. Importante esse detalhe você marcar. Nossa colonização foi para o interior. Lembrando, ela só ganha força, anote isso, por favor, só ganha força a partir dos anos JK, o interior. Como assim a partir dos anos JK? Porque neste período o JK dá início à construção de Brasília, interiorizar o país. Ele pega a capital do Rio de Janeiro, coloca lá no meio do país. A Brasília é uma monstruosidade de cidade por ter nascido do nada, por ter começado ali do zero. Um primeiro tijolo, primeira estrada, primeira rua aberta. Claro que ao redor da cidade, como não houve planejamento para o restante, é uma grande favela ao redor de Brasília, uma desgraça completa em muitos pontos. Embora a parte urbana de Brasília está catalogada como capital, como patrimônio da humanidade. Graças ao seu Niemeyer, né? Niemeyer e Lúcio Costa, são dois homens aí importantíssimos. Normalmente o Lúcio Costa, que era um engenheiro da ideia, porque o Niemeyer desenhava e o Lúcio Costa tinha que pensar. Como é que eu vou fazer essa coluna? Ninguém tinha feito ainda as colunas que o Niemeyer desenhou. Ninguém tinha pensado nisso. Precisava
a partir daquele desenho, criar uma estrutura que não caísse, né? Lembre-se, mais um detalhe, nós não tínhamos dinheiro para construir Brasília. O JK está naquela história de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, adiantando o passo. Não atingiu os 50 anos em 5, cresceu menos e com uma questão. Ele emprestou o dinheiro e depois os militares ainda ampliaram isso. Não foi construído com dinheiro brasileiro, foi construído com dinheiro o quê? Dinheiro que veio de fora, dinheiro importado. Não tínhamos poupança. Não tinha dinheiro em caixa. Se eu empresto dinheiro em alguém me cobra com juros. Agora, se eu pego dinheiro dentro do próprio país, é mais fácil negociar com as pessoas, tá bom? Então, vamos lá? Centros agrícolas modernos no interior do país. Posso dar pitaco? Oi? Como é que vai ser moderno se você está começando? Ele fala que é a primeira linha, o primeiro eixo. Como é que você já vai ter um negócio que está desenvolvido? Imaginou? Uhum. Só se tivesse dado certo a chamada Fordlândia, mas aqui ela já tinha ido à falência. Bom, vias férreas entre os espaços de mineração. Alunos, a mineração quando começa no Brasil, primeiro é no Paraná, no litoral paranaense, dentro do território de Paranaguá, Morretes, aquela região. Depois vai para Minas. E a mineração no Brasil, ela era feita para escoar esse ouro no lombo de mula. É só você escrever aí na sua internet, Debré. Tropeiros Debré. Debré foi o cara que registrou, junto com Rogendas e alguns artistas da época que vieram junto com a família real para o Brasil, registraram a vida cotidiana. Não tinha fotografia, então você precisava fazer o quê? Desenhar. Quadro. E isso mostrou como que era, na época, a nossa mineração. E tirou-se ouro daqui à vontade. Lembre-se que Portugal proibiu o Brasil de ter ourives aqui. Qual o problema de ter proibido de que tivesse ourives aqui? Não desenvolveu a nossa capacidade de criar mais joias. Ah, mas o Brasil não cria joias? Até cria, mas está muito longe do que o português cria. O português cria muito mais joias do que o brasileiro. Inclusive o ouro do Portugal é 22, não é 18 como temos aqui. E não adianta você ter o ouro se você não sabe fazer a joia. Não adianta, não resolve nada. Continua exportando matéria-prima, continua mandando produto sem valor agregado, continua... Volta a história do país das bananas. Oi? Continua sendo pobre. Não adianta falar que nós temos uma agricultura sensacional, uma agropecuária. Continua sendo produto de país pobre para alimentar país rico. Não vale de nada isso. Temos que industrializar as coisas aqui. Temos que produzir mais e muito mais, só que com... Tem jazidas e banda para o Japão que não sabe usar. Não adianta termos nióbio, não adianta termos ouro, não adianta termos ferro, não adianta termos bauxita para fazer alumínio e tudo mais. Não resolve nada. Basta não sabemos fazer o vagão de trem e colocarmos num trilho para ele rodar dentro do próprio país. Tá bom? Volta lá, o que diz a letra D? Vamos apagar isso aqui para facilitar o nosso entendimento. Beri. Olha o que diz a letra D. Diz o seguinte: faixas de povoamento ao longo das estradas. Carlos Coruja, responda-me uma questão. Eu posso estar totalmente errado, de repente eu arrebento o bico, mas você está começando, como é que você tem estrada, né? E tem estrada até hoje na Amazônia? Tem. Tentaram fazer uma trans lá que não... Tem estrada até hoje, mas pensa comigo, ainda hoje tem... Que estrada que você conhece na região amazônica? Uma outra, e é buraco. Os militares... Começaram, né? Começaram sem... o pessoal diz que a engenharia do Exército é boa. Mas eu acho que não tinha muita vontade aquilo ali. Por terem feito a mercadoria que ali foi construída, destruindo nações indígenas, assim numa quantidade espetacular, simplesmente arrasando essas nações indígenas, levando abaixo esse grupo de pessoas. Hoje a floresta engoliu essas estradas. Eu lembro, eu tive a chance de passar no início da construção da Transamazônica, lá no início dos anos 70. Desculpa, no final dos anos 70, o início das construções dessas estradas.
Primeiro, estradas mal feitas. Estradas mal feitas e estreitas. Porque você sabe que numa curva tem um limite, né? Desenhando aqui rapidamente, vem aqui uma estrada. Ela faz curvas. Um caminhão, para entrar nesta curva, ele tem que ter um tamanho, ele tem que ter um ângulo. Os modernos caminhões hoje entram nessas curvas aqui meio querendo passar direto, porque não foi pensado, não se planejou o futuro. As nossas estradas são ruins. E também curva, né? Para que curva numa estrada? Faz uma reta. Ah, mas tem um morro no meio. Faz um buraco. Mas não é a mesma historinha do tipo, vou cobrar por quilômetro feito? Na matemática, o que acontece quando eu tenho curva? O que acontece com a linha? Mais quilômetros você... Fica mais... aumenta o comprimento da linha. Quando você olhar no mapa do Brasil e enxergar aquele monte de curvas, ou quando você viajar e perceber que não para de fazer curva, tirando a Belém-Brasília, tirando uma parte da 163... Tá? Tirando uma parte da própria Transamazônica, o restante é uma curva atrás da outra. Daí os caras colocam a culpa nos jesuítas e não sei mais quem, que era o caminho daí, era o caminho daquilo. Que fez o erro. Sempre, quando cai uma ponte, o pessoal coloca a culpa na chuva. Não, choveu... Não, foi mal feito, mal planejado. Não admite que foi mal feito. O Brasil tem esse problema sério. Isso chama-se determinismo, quando eu coloco a culpa na natureza. Coloquei a culpa na natureza porque deu desmoronamento, determinismo. Coloquei a culpa na natureza porque caiu a ponte, é determinismo. Determinismo geográfico neste sentido. Vamos voltar aqui para fecharmos a nossa questão. Povoados interligados próximos aos grandes rios. Passa para frente, por favor, professor Carlos Coruja. Estou vendo. Opa, não, agora foi demais. Aí. Povoados interligados, então, próximos aos grandes rios. Se você olhar, até hoje é assim. As margens dos grandes rios é o que tem o povoamento. Manaus, pense em Manaus, onde que está. Mas não precisa ser um gênio para isso, né? Você pensa assim, se você não conhece o caminho, você quer fundar umas novas vilas, você vai correndo onde tem água, né? Onde já a estrada está pronta, né? Você vai ali, tem água por perto. Exatamente, tem peixe por perto, você tem onde acampar por perto, você dá um jeito, você não vai pelo meio do matão para não achar água depois, né? Para ter feito isso que o Guru já comentou, só sobre o efeito da alfafa. É claro que você vai para o rio, ainda mais numa região que os rios são enormes. Na Amazônia, não tinha que construir estradas de jeito nenhum. Não precisava nunca ter a Transamazônica ali. Não precisava ter cometido aquele erro. Era só ter construído portos decentes, um sistema viário decente que possibilitasse tanto movimentação de navios que os rios da Amazônia, uma boa parte deles, principalmente o próprio Amazonas, permite que transatlântico entrem 50 metros de profundidade. Não tem calado para acertar o fundo o chão do rio. Então, os navios conseguem fazer curva, fazer volta dentro do rio Amazonas. Isto é espetacular, só que não foi desenvolvido. Pessoal, 90 e tantos % do comércio mundial é feito pelo oceano. Isso já indica que a água é o mais barato, é o mais aceitável. Pode até demorar um pouquinho, mas compensa no custo baixo. O rio está pronto. Se tivéssemos isso, hoje a saída de produtos ali pela região norte facilitaria muito o escoamento da produção do nosso país, usando esses rios, barateando o preço, principalmente da soja, que é plantada ali no norte do Brasil, principalmente em Mato Grosso, hoje lá em Tocantins, na própria região do Mapitoba, que eu já expliquei aqui outro dia, lembrando. Já falei para você o que é Mapitoba, Coruja? Não. Alguém já te mandou para Mapitoba? Tenho medo disso. Não. Eu já expliquei aqui, então nem vou. Olha que a próxima aula é minha e me vingo, hein? É que o Coruja não sabe da história de mandá-lo para o Mapitoba. Lembra do que era o Mapitoba? Vai lá. MA? PI. Que ajuda? TO. PI. Qual que é outra? TOBA, é isso? Sim, então me diga, o que você deduziu aqui? Não, você falou o nome, caramba. Eu falei, do que é isso? Sei lá. Como você não sabe? Olha aqui, é tão simples. O Toba tem outras classificações. Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. O Mapitoba nada mais é. Terminou em Toba, eu já fiquei com medo. Já nada mais é. Não vou nem continuar a tua provocação. Vou nem continuar. Mas já continuo. Porque eu não aceito falar besteira. Aí, olha só. Pessoal, tudo bem? Gravou essa ideia? Importantíssimo, tá? Por favor, não esqueça
que o sistema viário é mais importante. O Brasil é o que mais tem rios dentro do seu território e não o aproveita. Vamos para mais uma próxima que diz o seguinte: o uso da água aumenta de acordo com as necessidades da população. As populações cada vez mais usam mais água em todo o planeta. Isso é uma lógica, usar água, aumentar. Por vários motivos. Vários motivos. Estou fazendo a minha parte. Oi, como? Não tomo mais banho. Eu senti. Eu senti. Todo mundo aqui, todos os câmeras aqui sentiram, né? Esse não é do todos banho. Os câmeras aqui sentiram. Esse não é do banho, depois explico. Então tá, olha só. Pessoal, acabou a aula. Não vai dar certo. Veja só, o uso da água aumenta por várias questões. Você concentra as pessoas no mesmo local. Para mandar a água lá em cima, lá num prédio, mais energia, você precisa fazer o represamento, tem um punhado, daí precisa de mais água para gerar energia para levar a água lá em cima. É um punhado de dados aí que faz com que aumente o consumo da água em todo o mundo, em todo o Brasil. Daí o pessoal vai para aquelas águas mais profundas e São Paulo já estava dando rolo, que os caras estão fazendo poço em cima de poço, daqui a pouco você não tem pressão, né? Não tem, e você pode mexer com isso, porque a água, quando forma uma bolha dentro do solo, no interior do solo, o que acontece? Ela serve como ela é uma bola, tá segurando. Vira um geyser. Você tirou, ela abaixa. Abaixa e forma uma dolina. Uma dolina é um buraco de proporções, sei lá, do tamanho de um carro, pelo menos. Tem esse nome de dolina, tá bom? Volta lá para o texto que diz o seguinte: porém, diferentemente do quê? Do que se possa imaginar, o aumento do consumo da água superou em 2 vezes o crescimento da população, onde no século XX. Inclusive, se você procurar manchetes dessa semana, já existe uma teoria aí que este mês nós já consumimos tudo que a natureza conseguiria repor. Significa que a Terra acabou? Não. Significa que vai ter um déficit ambiental, segundo os especialistas. Thomas Malthus de volta na área aí? Mais uma vez. O Malthus sempre é ressuscitado, sempre. Só que agora ele virou um eco-neomalthusiano, porque o pessoal da ecologia dizendo não tem mais natureza para tanta exploração, não tem natureza para tanta exploração. A velocidade que fazemos, a velocidade que jogamos nos rios, detergente, fezes, urina, agrotóxico aos montes. E o Brasil, como é um exportador de comida para os outros, o que ele tem? O que fica no nosso solo? O que fica no nosso ar? Agrotóxico. Tem um filme chamado O Veneno Está à Mesa. Vamos lá, de novo. O Veneno Está à Mesa. Anote isso, está de graça na internet. Silvio Tendler, ele publicou de graça para que todos pudessem ver esse documentário. Não deixem de assistir. Bem provável que tenha uma questão relacionada a agrotóxico. Faz tempo que não se cobra algo específico. Cobrou-se transgênico tem pouco tempo. A próxima questão pode ser relacionada a agrotóxico. O Veneno Está à Mesa, Silvio Tendler. Volta lá, que diz o seguinte: uma estratégia socioespacial que pode contribuir para alterar a lógica do uso da água apresentada no texto é... Por favor, passa para mim. Sim, senhor. Diz, rapidinho, lendo todas as questões, veja o que ela diz. A ampliação dos sistemas de reutilização hídrica, é possível ampliar o sistema de reutilização? Só você pensar nisso. Dá para fazer? Sei lá, tem aquelas caixas que o cara faz caixa d'água para aproveitar a água da chuva e tal. Eu tenho em casa uma caixa de água de meio metro cúbico. Quanto que dá meio metro 500 cúbico? litros. 500 litros. Por que tem que trabalhar com uma caixa d'água trabalha com metros cúbicos? Não sei, mas a conta d'água vem em metro cúbico. A conta d'água vem em metro cúbico. Acaba calculando o volume, né? Porque você calcula as medidas externas e a capacidade em litros. Né? Então vem essa caixa que eu tenho que coleta a água da calha, meio metro cúbico. Eu já fiz o teste, tá? Antes eu tinha um consumo, vamos pensar assim, de 7 metros cúbicos. Passou para 5 e tem mês que chega até 4 metros cúbicos. Então eu reduzi de 2 a 3 metros cúbicos de água por mês usando a água dessa caixa. Para quê? Para lavar a calçada, para molhar a grama. Mas aí vai de consciência, né? Porque assim, a gente tem um problema aqui, eu vi essa semana, os caras estavam brigando de novo,
tem um consumo mínimo aqui no Paraná. Daí vocês que estão no Brasil todo, tem lugares ali que eu estava vendo que eles estão consumindo menos água e daí a empresa resolveu mudar aquela tarifa mínima. A nossa é de 10 metros cúbicos. Gasta ou não 10 mil litros, você paga aquela taxa. O cara que fez esse projeto fez um charuto de alfafa. Não, tudo bem. E agora tem gente que chega lá, eu vou gastar os 10 mil que eu tenho que pagar. Esse também, ele mastiga a alfafa dele. Não, esse pasta mesmo. Quando você chega nesse nível, aquele que fez o projeto foi o que fez o charuto e o outro pasta a alfafa, porque não é possível tanta imbecilidade nesse sentido. Povo, acorda. Letra C, veja o que diz. Ah, não, letra B ainda, de Balbúrdia, que diz o seguinte: expansão da irrigação por aspersão. Aspersão é aquele pinga-pinga, né? Exatamente. É uma ideia boa, mas isso aqui não vai resolver. Não serve para todas as culturas, né? Não é possível todas as culturas. Como é que você vai colocar em cada pé de soja um pinga-pinga? Dá certo se você fizer com o café. Café funciona, se eu tenho mamão. Acho que com a uva também o pessoal fez no Nordeste. Com a uva funciona, mas aquela plantação de soja gigantesca, uma goteira, tem um chuveiro, daí não funciona. E letra C de caçamba ou de coruja, como queira, ou de Carlos também, intensificação do quê? Do controle do desmatamento de florestas. Será que isso resolveria? Se nós parássemos hoje, dava uma solução. Letra D, adoção de técnicas tradicionais de produção. Aí voltamos para as cavernas. Que técnicas são essas também? Exatamente, não fala qual. E criação de incentivos fiscais para o cultivo de produtos orgânicos. Pessoal, não tem... Se todo mundo resolver comer... não usa água. Primeiro que... Vamos lá. Outra coisa, eu já disse isso aqui outras vezes. Hidropônico não usa água também, Eu chego na feira, o cara me fala, quer comprar alface orgânica? Eu falei, não, eu prefiro aquela de plástico. Aquela tarado de plástico, eu quero aquela química mesmo. Química. Eu quero aquela inorgânica. Não existe isso. Tradução errada na nossa língua. É sem veneno, né? Sem veneno. Sem veneno, pronto. Sem veneno. E de qualquer maneira, se todo mundo resolver comer o chamado sem veneno, não tem comida para todo mundo. Não tem. É uma lógica. Não existe produção. Pelo menos com as técnicas de hoje. Passa para mim, por favor, para a gente mostrar lá. Estamos nos encaminhando para o final. Já ficou aqui a dica logo no início, né? Aprender, quando eu falei da caixa de água, aprendermos a reutilizarmos. Pessoal... Em Sampa, o pessoal está providenciando até da máquina, sai da máquina, vai para uma caixa d'água e usa depois para lavar a calçada, lavar... Se faz necessário amplificar isso. Dificilmente não vai ter uma ou duas questões neste Enem sobre a crise hídrica. Não é possível não ter uma questão dessa, porque é um dos grandes problemas. Praticamente 9 milhões de pessoas podem ficar sem água se persistir esse sistema atmosférico que está sobre nós. Não é o clima, é o sistema atmosférico que precisa mudar para voltar a chover nesses locais. Antes não sentia por quê? As coisas no tempo, no sistema atmosférico ou no clima, dependendo do ponto de vista, se repetem de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos, de 30 em 30 anos. Por exemplo, dá mais uma média de 40, 39 anos, neve em Curitiba e a chamada geada negra, aquela que congela toda a vegetação, principalmente a agrícola. Tem coisas que vão repetir de 100 em 100 anos. O El Niño não tem padrão, esse ano é ano de El Niño. Ele pode acontecer de 2 em 2 anos ou de 7 em 7 anos, permanecendo aí um período longo. Cada situação é uma. E o tempo atmosférico ainda é desconhecido. Mas acerta. Acerta pela quantidade de computadores, mas previsões mais longas nós não conseguimos fazer. O ser humano ainda carece disso. Vamos ter que treinar melhor isso, desenvolver melhor equipamentos ao longo do tempo. Valeu! Apareceu uma plaquinha ali dizendo... Dá para mim essa plaquinha aqui? Não é para ver essa placa, é para ir embora. Ó, tchau. Tchau. Tinha antes 1 minuto. Tchau, então. Adiós.